Olá, pessoal! Aqui nós temos mais uma aula. Dessa vez, nós vamos abordar aqui as classes gramaticais com um breve resumo. Um conteúdo, assim, bem resumido, onde vai ficar mais fácil o entendimento, né? E, inclusive, eu trouxe também alguns exemplos. Então, vamos lá. As classes gramaticais. Na gramática normativa, existem 10 classes de palavras, né? As classes gramaticais na língua portuguesa. Então, nós temos aí 10 tipos das classes gramaticais. Desde as mais simples, como artigo, numeral, até as mais complexas, que aí se enquadra verbo, substantivos, pronomes e por aí vai, gente. Então, temos o seguinte. Aqui eu trouxe as classes gramaticais, né, destacadas para vocês saberem. Então, temos o seguinte. Substantivos, artigos, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as classes gramaticais, sendo que as 6 primeiras desse documento, elas são as classes variáveis, ou seja, elas podem flexionar em gênero e número, ou seja, elas são classes flexíveis, sendo elas, eu vou aqui destacar as classes gramaticais, que são substantivos, artigos, adjetivo, numeral, pronome e verbo, ou seja, essas classes gramaticais, nós conseguimos flexionar elas em gênero e número. Já as outras classes que restaram aqui, como advérbio, preposição, conjunção, interjeição, nós não conseguimos flexionar elas em gênero e número. Então, temos assim 4 invariáveis, né, que são as 4 últimas, e 6 variáveis, que são as primeiras. Então, aqui de início, nós vamos iniciar com os substantivos. Então, gente, substantivos é uma classe de palavras que estão basicamente todas as palavras que designam os seres em geral, ou seja, lugares, objetos, ideias, ações, entidades reais ou imaginárias. E aí, nós temos aqui um exemplo de substantivos que temos sol, luz, saci, flor, riqueza, tapa, ilusão, pessoas, Papai Noel. Então, assim, basicamente, quando vocês imaginarem o que seria substantivo, olhem assim ao redor de vocês e entendam que, basicamente, tudo que vocês estão vendo é um substantivo, né? É basicamente tudo que existe. Lá no ensino fundamental, nos primeiros anos de ensino fundamental, normalmente as professoras ensinam dessa maneira, indicando que é tudo que a gente pode ver, né? Tudo que existir é substantivo. E aí, nós temos o seguinte. Os substantivos, normalmente, eles são precedidos por numeral, né? Ou seja, 2 meninos, por artigo, a casa, ou por adjetivo, linda menina. Nesses exemplos, nós temos o seguinte, gente. Vou aqui destacar. 2 meninos. Meninos, ele é o nosso substantivo, né? Já a palavrinha 2, ele é o numeral, porque se enquadra a números. Quando ouvimos a palavra 2, nós temos referência de números, né? Já o outro exemplo aqui, a casa, a é o nosso artigo e casa é o substantivo. Então, além disso, quando vocês verem frases, orações, etc., uma palavrinha que antes dela tem um artigo, essa palavra ela vai ser sempre um substantivo, né? Mesmo que ela não tenha as características de um substantivo, né? Às vezes ela é um caso de derivação, ou seja, é um caso de adjetivo, mas que por ter o artigo antes, ela ocorre que ali ela é obrigada a ser considerada um substantivo. E aqui nós temos o outro exemplo, né? Linda menina. Menina é o nosso substantivo e linda
é o nosso adjetivo, né? Então, é um adjetivo seguido de substantivo, menina, que é o nosso substantivo. E aqui nós temos algumas classificações dos substantivos, tendo início aqui com os substantivos concretos, né? Então, nós temos aqui os substantivos concretos. Eles denominam os seres propriamente ditos, ou seja, são nomes de pessoas, animais, reais ou imaginários, objetos, lugares, coisas, entidades. Exemplo, Fernanda, Brasília, alma, cachorro, pão, relógio. Além dos concretos, nós temos também os substantivos abstratos, que são aqueles substantivos que indicam qualidades, defeitos ou características. E aí nós temos aqui alguns exemplos, como sentimentos, né? Amor, ódio, alegria, qualidades como defeito, honestidade, sensações como frio, dor, fome, ações como elogio, vingança, e estados como vida, viuvez. E aqui, gente, nós temos os substantivos comuns, né? Que eles indicam todos os elementos de uma mesma espécie, ou seja, caderno, gato, homem, estado, países. Já os substantivos próprios, eles denominam um ser de uma certa espécie, como por exemplo, Cláudio, Atlântico, Amapá, México. E nós temos também os substantivos coletivos, que eles designam uma reunião, um agrupamento de seres da mesma espécie. E aqui nós temos os exemplos, né? Acervo. Acervo de quê? Livros, álbum, fotos, alcateia, lobo, arma, navios, e aí nós temos diversos exemplos. Além disso, nós temos aqui a formação dos substantivos, né? Temos os substantivos primitivos, que eles não são formados além de outra palavra. Os primitivos, eles não são formados de outra palavra, ao contrário dos derivados. Então, ou seja, os substantivos derivados, eles são formados a partir de outra palavra. Os primitivos, não. Então, enquanto nós temos aqui cidade, que não tem derivação de outra palavra, nós temos uma derivada aqui como cidadela, girassol, aguaceiro. Além disso, nós temos os substantivos simples, né, que são formados por apenas uma palavra, enquanto os compostos, eles são formados por mais de uma palavra. E aí temos um exemplo de substantivo composto, como caneta tinteiro, couve-flor, girassol. Além disso, ainda tem vários. E por último, a flexão dos substantivos. Então, os substantivos, eles normalmente flexionam-se em gênero, que é masculino, feminino, número, que é no singular e plural, e grau, ou seja, aumentativo e o diminutivo também. Então, gente, o gênero, ele é a categoria que, em português, ele distribui os nomes em masculinos e feminino. Menino, menina, ela, ele, né? E aí, nós temos aqui o masculino, né? Que pertence a esse gênero todos os substantivos que se podem antepor o artigo. O exemplo, o pato. Quando nós falamos pato, nós temos a ideia de que ele é um substantivo masculino, né? Você, pato, o masculino, o homem. E a pata, no caso, né, seria a feminina, porque faz referência a uma mulher. Já o barco, o açúcar, o grama, o champanhe. E aí nós temos aqui uma curiosidade sobre o grama. Quando nós temos aí o artigo o, seguido do substantivo grama, nós temos a ideia de que ele é um substantivo masculino. Mas se tivéssemos o seguinte, a grama. Se tivéssemos a grama, seria um substantivo feminino, porque seria seguido do artigo a, né? E a, quando nós falamos uma palavra com inicialmente um artigo a, nós temos a ideia de que é algo mais feminino, na verdade, né? Como, por exemplo, a menina, a cama.
Agora, se fosse o colchão, aí seria um substantivo masculino.